gameplays, unboxing, review, overview. Hard Store. Update yourself. Bem-vindos à Hard Store. Eu sou o Wagner e hoje nós temos um convidado muito especial, o Osvaldo Júnior, que é especialista da ASUS. Bem-vindo, Osvaldo. Obrigado, Wagner. E hoje nós vamos falar dessa baita placa aqui, a Maximus 7 Formula. Então, Osvaldo, nós temos aqui vários componentes muito interessantes dessa placa. Eu gostaria que me explicasse como funciona essa armadura que ela tem, essa Thermal Armor. Ok, vamos lá, Wagner. Então, o ponto aqui é o seguinte, numa primeira olhada nessa placa, os recursos que mais chamam a atenção no primeiro momento são, em primeiro lugar, essa armadura térmica, essa carcaça plástica em cima de uma série de componentes. Esse é um item que a ASUS chama de Thermal Armor, né, que significa armadura térmica. Na verdade, essa carcaça é construída com um polímero, uma espécie de um plástico, e ela age, de certa forma, como um dissipador de calor. Ela ajuda na dissipação de calor de alguns dos componentes eletrônicos da placa para o meio. E, ao mesmo tempo, ela acaba impedindo que calor excessivo gerado pela placa gráfica retorne e impacte a região ali do slot ou dos slots PCI Express X16. É uma espécie de proteção e, ao mesmo tempo, um dissipador de calor. Exato, além de deixá-la muito bonita. Muito né? mais bonita, né? O aspecto da placa se destaca demais por conta dessa armadura térmica. Exatamente. Continuando aqui no visual, que chama bastante atenção essa parte aqui, que é o Cross Chill. Como é que ele funciona? Explica para nós. Vamos lá. Então, o Cross Chill é o seguinte, ele é um dissipador de calor junto dos componentes do regulador de voltagem. Você repara o seguinte, na placa Maximus 6 Formula, que é a antecessora dessa placa e que era baseada em chipset Z87, nós usávamos o nome Cross Chill. Na Maximus 7 Formula, nós chamamos esse dissipador de calor de Cross Chill Copper. Na verdade, ele é um dissipador de calor híbrido. Você pode usá-lo como um dissipador passivo, né, da forma exata como ele vem na placa-mãe, ou você tem a possibilidade de conectar direto no dissipador de calor do regulador de voltagem refrigeração líquida. É a única placa que tem esse tipo de design na família ROG. Então ela abre a possibilidade que você conecte o seu sistema de refrigeração líquida direto no dissipador de calor, e dentro desse especificamente você tem aletas de cobre, algo que não existia na geração anterior, para ajudar na dissipação. Um número importante: esse dissipador de calor ele te permite reduzir a temperatura nessa região da placa, a região do regulador de voltagem, que é muito estressada, particularmente num cenário de overclock, reduzir a temperatura dessa região em até 23 graus. É um percentual muito alto. É um avanço enorme, né? Certeza que isso faz uma diferença muito grande para o usuário que está explorando um overclock mais agressivo ou um overclock extremo num campeonato. Exato. Okay? Nessa placa aí vem equipada com Z97, certo? Exato, esse é o chipset Z97. Tá. Ela também tem um grande diferencial aqui, que é o Mini PCI Express, que é um combo que reúne algumas tecnologias. Legal. Poderia explicar pra gente quais são essas tecnologias? Claro. Esse é um componente que chama muito a atenção também. É uma peça muito pequenininha e muito bonita, construída com um cuidado muito especial. Ele é um módulo adaptador que vai conectado numa entrada específica, um conector proprietário dessa placa. E dentro desse módulo adaptador existe uma plaquinha muito pequenininha que traz já nela um módulo Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4. Então você tem ali um módulo wireless suportando os dois padrões fundamentais aí de comunicação wireless. E na outra face dessa plaquinha que fica dentro do módulo, você tem um conector M2, que é um conector voltado para uma nova geração de SSDs. É legal lembrarmos o seguinte, que na placa Maximus 6 Formula esse módulo já existia. Aqui ele é chamado de Mini PCI Express Combo 3, ok? E no caso do slot M2 que vem nesse módulo, agora na placa mais nova ele suporta, ele disponibiliza na verdade para os SSDs M2 duas vias PCI Express. Então eu tenho PCI Express
X2. No módulo da placa anterior, a Maximus 6 Fórmula, eu tinha uma única via PCI Express. Era PCI Express X1. Aqui, PCI Express X2. E na placa anterior, esse módulo te abria a possibilidade de instalar SSDs M2 no formato 2242. Aqui eu tenho suporte aos formatos 2242 e 2260. O que significa isso? É só lembrarmos do seguinte: trata-se de um SSD que tem 22 mm de largura, é por isso inclusive que esse conector M2 é chamado conector M2 tipo 3, SSDs de 22 mm de largura e 42 mm de comprimento ou 60 mm de comprimento. Só para que o pessoal que está nos assistindo aqui tenha uma ideia melhor, esses são os dois menores tamanhos para SSDs M2. Existem os formatos 2280 e 2210. Talvez alguns fiquem com a impressão de que por suportarmos aqui os tamanhos 2242 e 2260, as capacidades disponíveis para esses SSDs sejam pequenas. Exato, muita gente pode achar isso. Com certeza, não é o caso aqui. Vale uma referência um pouquinho mais detalhada que é muito bacana. Existem hoje SSDs M2 no formato 2260 que servem aqui com capacidades de até 512 GB. Então a capacidade do SSD não é uma limitação, não é um problema. Para colocar bastante. Exatamente, muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Bom, ainda aqui mais na parte visual, nós podemos assim ver 3 PCI Express. Quais configurações nós podemos conseguir nessa placa? Ok, isso aqui é uma placa pensada para overclockers, para entusiastas, para usuários avançados, gamers no mais alto nível, né? Eu tenho então, como você acabou de dizer, 3 slots PCI Express X16. 2 deles são slots PCI Express X16 3.0. São slots roteados a partir do controlador PCI Express que fica no processador. É por isso que eles são slots 3.0, ok? O terceiro slot físico PCI Express X16, ele é um slot 2.0, porque ele é roteado a partir do chipset. E o chipset Z97 disponibiliza 8 vias PCI Express 2.0. No caso desse slot específico, eletricamente ele é um slot X4. Existem só 4 vias PCI Express indo, né, da placa para esse slot. Então, no fim das contas, o que acaba acontecendo em função disso? Essa é uma placa que dá suporte para Crossfire X, né, AMD Crossfire X, de 3 vias, 3-Way Crossfire X. Eu poderia ter 3 placas de vídeo baseadas em chips Radeon. Okay? No caso do SLI, eu só tenho suporte aqui para SLI, não para 3-Way SLI. 2 placas de vídeo com chips GeForce, não 3. Justamente porque o terceiro slot é um slot X4. Para que eu tivesse suporte para 3-Way SLI, eu precisaria que o terceiro slot fosse um slot pelo menos X8, ok? Então é isso, tenho suporte a SLI e a 3-Way Crossfire X. Certo. Também andei dando uma olhada nas especificações de som e vi que tem diferenciais bem bons nessa placa. Poderia sim dar uma explicada em alguns diferenciais que nós temos nela que são superiores a alguns outros modelos de top de linha do mercado? Ok. Então, Wagner, o que nós temos aqui com relação a som na Maximus 7 Fórmula é aquele subconjunto de som que a ASUS chama de Supreme FX 2014. Tá? O Supreme FX 2014 tem uma série de recursos interessantes. Antes de detalhar alguns deles, né, vale lembrarmos que a ASUS projeta e fabrica placas de som. Okay? Ela tem uma divisão especializada nesse tipo de produto. Algumas das placas de som da ASUS são placas ultra sofisticadas, num nível semi-pro, em faixas de preço mais altas, são tremendos produtos. E algumas dessas tecnologias que a ASUS cria para as placas de som dela estão presentes no subsistema de som dessa placa. Nós temos aqui um subsistema de som on-board no nível de uma placa de som bacana separada. Por exemplo, nós temos recursos como o Sonic Sense Amp. O que é o Sonic Sense Amp? Ele autodetecta a impedância do seu headset, do seu fone de ouvido, até o limite de 600 ohms. E quando estamos falando de um fone com esse tipo de característica, de impedância até a casa de 600 ohms,
para traduzirmos isso de uma forma mais simples para o pessoal, isso significa um headset, um fone de ouvido de altíssimo nível. Não estamos falando de um headset básico, mas de um fone ou headset muito sofisticado, de fidelidade, de qualidade de som muito alta. Então esse recurso, o Sonic Sense Amp, autodetecta a impedância dele e regula a amplificação desse fone, desse headset, para que o usuário tenha a melhor experiência possível. Ele autorregula a amplificação do fone ou do headset, ok? E temos um recurso também aqui no Supreme FX 2014, que é a última revisão desse subconjunto de som para as placas ROG, chamado Sonic Studio. O Sonic Studio ele simula 7.1 canais de som no fone de ouvido. Então a experiência que o usuário tem é algo muito mais sofisticado do que no som integrado das placas mais simples ou mesmo de uma placa de som básica, ok? Você tem aí 7.1 canais virtuais de áudio no fone de ouvido. São recursos muito interessantes, Oswaldo, até para um som on-board. Nós não encontramos esses recursos tão facilmente em placas mãe, até tops de linha. Exatamente. Certo? Eu andei lendo, antes de te apresentar, obviamente, os recursos dela e vi um tal de Keybot. Okay. Poderia explicar que recurso é esse? Então, o Keybot também eu tenho certeza que é uma coisa que chama a atenção de muitos usuários. Existe um chip nessa placa-mãe, okay, que trabalha em conjunto com um software. Okay? E o que esse recurso te entrega, né? O Keybot. Ele te permite, usando um teclado convencional, um teclado que não seja um teclado sofisticado, né? Você conecta o seu teclado numa porta USB específica aqui da placa-mãe, que é identificada como a placa associada ao Keybot, e esse conjunto te permite criar macros, né? Usar macros pré-programadas através do Keybot. O que isso significa? Eu pego um teclado comum, conecto aqui, coloco o Keybot para funcionar, né? E eu já tenho algumas macros pré-programadas no meu teclado. Então, por exemplo, com um único clique numa tecla específica, a máquina restarta e me coloca no BIOS UEFI, né? Que é o BIOS sofisticado dessa placa, com um único clique. Ou, por exemplo, com um único clique eu faço com que a máquina entre no modo Auto Tune-Up. O que significa isso? É como se fosse um modo de Auto Overclock. Com um clique numa tecla específica pré-determinada, né, a máquina entra no modo de alta performance. Eu posso habilitar isso, por exemplo, quando eu vou rodar uma aplicação mais exigente ou quando eu vou carregar ali um jogo mais pesado. Um clique, modo Auto Tune-Up. E o Keybot abre a possibilidade para que o usuário crie outras macros que atenda a aplicações específicas, usos específicos. Então, resumindo, eu transformo um teclado convencional num teclado com uma série de funções e atalhos especiais. Essa é a ideia do Keybot. Muito boa função do Keybot. Eu sinceramente não tinha visto essa função em outras placas. Bom, primeiramente eu gostaria de te agradecer por comparecer aqui, dividir um pouco do teu conhecimento com todos. Eu que agradeço ao pessoal da Hard Store, né, a oportunidade de bater esse papo e explorarmos aí um produto desse nível, né, o que é sempre um prazer, claro. Então, lembrando que o Oswaldo está presente no canal da Asus Brasil. Nós vamos deixar o link logo abaixo, vocês vão poder ver ele explicando aí outros produtos incríveis aí da Asus, certo? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Obrigado e até mais. Até mais.